Durante o programa de hoje, vamos ouvir algumas explicações sobre as prováveis razões para esta instabilidade climática pela qual vemos passar o nosso planeta. Duas autoridades debaterão este assunto aqui conosco no estúdio. Mudanças climáticas, causas naturais ou cumprimento profético? Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o meteorologista Luiz Carlos Bonion, pesquisador sênior do INPE e professor da UFAL, e o teólogo Orlando Lacerda, especialista em eventos proféticos preditos na Bíblia. O termo mudança climática refere-se à variação do clima em escala global regionais da Terra, em relação às médias históricas. Constantes calamidades naturais, como enchentes, aumento da temperatura, nevascas, terremotos, têm gerado medo nas pessoas. E muitos se perguntam, qual é a verdadeira origem desses eventos climáticos? Até onde eles irão? Eles são parte de um ciclo climático natural ou decorre de forças externas e sobrenaturais, em cumprimento às profecias bíblicas? Professor Lacerda, onde está escrito que poderíamos ter essas catástrofes naturais que estão acontecendo na Terra? Boa noite, Miguel, boa noite ao telespectador. São inúmeros textos da Bíblia que referem a isso. Dentre eles, eu vou citar um que está no livro de Mateus, no capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a Jesus quando seria o fim do mundo e que acontecimentos haveriam, quando estivesse próximo à sua volta. E Jesus falou então de alguns acontecimentos. Dentre eles, ele citou essas catástrofes naturais, terremotos, guerras, violências e etc. e etc. Então são muitos os textos e a Bíblia aqui em Mateus é bem claro com relação a isso. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos, ele diz 6 e 7, certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ok? Essa é uma interpretação histórica, é uma interpretação de fé ou interpretação da verdade? As profecias bíblicas, elas tinham alguns cumprimentos, nós chamamos de profecias clássicas, que alguns cumprimentos que eram cumprimentos locais, atuais, mas que também elas se estendiam a longo prazo. E Jesus deixou bem claro nesse texto que esses acontecimentos seriam acontecimentos que iriam estar próximo do fim do seu retorno à Terra. Então, ele é claro em apresentar isso aí para o futuro. E nós, os cristãos, claro, cremos no que Cristo falou, cremos em sua palavra e acreditamos que esses acontecimentos são sinais de que ele está voltando. Professor Bonion, onde está escrito, onde o homem pode acreditar que catástrofes como essas poderiam ser previstas? Bom, os ciclos, na realidade, são naturais, O clima é extremamente complexo. Ele depende não só de controladores internos, como, por exemplo, os oceanos, mas também de controladores externos, particularmente o Sol e, claro, fatores astronômicos, como, por exemplo, os parâmetros orbitais da Terra. À medida que a Terra evolve em torno do Sol, ao longo do tempo, nós temos formações de eras glaciais, por exemplo, no último 1 milhão de anos, passamos por 9 glaciações, cada glaciação dura cerca de 100 mil anos e são interrompidas por períodos mais aquecidos, chamados os interglaciais, que duram da ordem de 10 a 12 mil anos. A última glaciação terminou há cerca de 15 mil anos atrás, então é muito mais provável agora que já estejamos entrando num novo período glacial. Claro que a temperatura não vai cair tão rapidamente, 10, 12 graus, vai levar muito tempo, mas eu diria que
esses fenômenos, eles são naturais, mas eles são agravados pelo fato de que hoje a população do mundo é muito grande. E há uma tendência dos seres humanos se aglomerarem em grandes centros urbanos. Por exemplo, você pega o caso do Japão, como também é o nosso caso. 80% da população vive nas grandes cidades. Então, quando acontece uma catástrofe como a do Rio, numa grande cidade, certamente os efeitos, os impactos são muito grandes. Particularmente no que se refere a mortes, né? Isso tem um impacto muito grande. E esses fenômenos, como a gente tem visto, eles já ocorreram no passado. São previsíveis. Eles são previsíveis até um certo ponto. Quer dizer, você pode dizer que de um determinado período eles vão ocorrer. Por exemplo, quando o Oceano Pacífico fica frio, como foi entre 1947 e 1976, ocorreram fenômenos como esse. Se agora eu observo que a partir de 99 o Pacífico estava esfriando, então eu espero que isso ocorra novamente. Por isso eu disse já num programa que essas catástrofes no Sudeste, no verão, são catástrofes já anunciadas. E que para minimizar isso, nós dependemos exatamente dos nossos administradores. Uma política adequada de ocupação do uso do solo, do espaço geográfico e uma política para a prevenção de desastres como esse. Vamos dar um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana. Mudanças climáticas, causas naturais ou cumprimento profético. Até já.